Neste vídeo, vamos tratar das ondas estacionárias em meios dispersivos e não dispersivos. Esse trabalho foi realizado por Bernardo Neves Lima e Heron Fonseca Pimenta. Nessa sequência de vídeos que o nosso grupo vem realizando, a gente vê como que uma onda eletromagnética ela é caracterizada, né? Como que é feita a sua polarização, como ela se propaga, a influência do meio. E agora a gente vai ver um novo tipo de onda, vamos dizer assim, que seria a onda estacionária. Essa onda ela recebe esse nome porque ela oscila no tempo, mas a amplitude de pico dela não se move no espaço. Então ela não se propaga e por isso ela tem o nome de onda estacionária. E quando é que ela acontece? Quando a gente tem meios diferentes, né, com impedâncias diferentes, vamos dizer assim, na região de fronteira do meio, uma onda que é incidida normalmente vai ser refletida na mesma direção, porém no sentido oposto. Então, o que acontece? Essas duas ondas, a transmitida e a refletida, elas vão interagir, né? Como elas têm a mesma frequência e, teoricamente, a mesma amplitude, então nós vamos ter, ora, uma interferência construtiva e, ora, uma interferência destrutiva. Esse padrão se repete e a gente tem uma onda estacionária. E aqui a gente pode explorar um pouco mais essa animação à direita, que no caso ela tá falando sobre como eu posso dizer, o posicionamento das partículas em um meio, né? Porém, a gente pode tratá-lo analogamente a um campo eletromagnético também. Aqui a gente consegue analisar, fica bem, tá inclusive marcado aqui os nós, né? A gente colocando o campo preto como sendo elétrico e o vermelho como sendo magnético, a gente tem aqui que os nós são esses pontos onde a onda permanece em zero e os antinós seriam esse ponto onde a onda varia e tem a amplitude máxima ou mínima. E aqui uma diferença entre a onda estacionária e propagando, que quando quando a onda propagando, o campo eletromagnético está em fase. E aqui a gente já consegue notar uma defasagem de 90 graus. Então, onde a gente tem o nó do campo elétrico, a gente tem um antinó do magnético e vice-versa. Agora, tratando sobre uma onda estacionária em um meio dispersivo, primeiro a gente precisa recordar o que acontece quando uma onda eletromagnética se propaga em um meio dispersivo. A gente tem que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética em um meio dispersivo, ela vai depender da sua frequência, né? Então, se a gente tiver um pulso real, ou seja, ele é distribuído ao longo de um espectro, mesmo que esse espectro seja muito curto, ele ainda existe, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse pulso que está no GIF, o primeiro acima, o mais no topo, que seria um pulso coerente e que ele está viajando ao longo de um meio não dispersivo, ou seja, ele se mantém coerente ao longo da sua trajetória toda. No GIF que está no meio, a gente vê como seria a propagação de um pulso real em um meio dispersivo. Então, o que vai acontecer? Esse pulso, que era íntegro, né, em seu espectro, até antes do meio dispersivo, quando ele começa a se propagar no meio dispersivo, ele vai se decompondo nas suas frequências, né, nas frequências que o formam, e dessa forma ele vai se dispersando, né, justamente por existir uma diferença na velocidade de fase de frequências diferentes que se propagam em um meio dispersivo. Bom, e aqui para a gente explicar como a gente consegue chegar ao modelo matemático de uma onda estacionária, a gente propôs um modelo aqui onde a gente tem duas ondas se propagando na mesma direção, porém em sentido oposto. Então a gente tem aqui a onda 1 e a onda 2, elas estão descritas no campo elétrico e no magnético.
E aí, quando a gente faz a soma de ambos, a gente consegue ver essa diferença que a gente chega com o campo elétrico resultante e o magnético resultante. E a gente vê que enquanto um tem função de cosseno, o outro tem função de seno. Isso explica essa defasagem de 90 graus. Agora nós vamos ver o software Ondas, para a gente ver exatamente essa questão da propagação em um meio dispersivo e em um meio não dispersivo. Aqui a gente tem uma onda inicial que vai ser refletida em um meio cujo coeficiente de reflexão é 1, e no caso, no nosso exemplo inicial, a nossa constante de atenuação vai ser inicialmente 0. Como a gente pode ver, a onda estacionária ela vai se formando. À medida que os pulsos estão em fase, vai acontecer uma interferência construtiva, e quando eles estão em contrafase, vamos dizer assim, vai acontecer uma interferência destrutiva. E aqui com essa simulação a gente fica bastante claro essa diferença entre os nós e os antinós. A gente percebe que enquanto a onda original está se propagando, o resultante ela mantém esses nós e antinós na mesma posição ao longo dessa distância. Se a gente aumentar um pouquinho a constante de atenuação, a gente pode perceber que a onda estacionária deixa de ser estacionária, ela começa a se propagar. E aqui, se a gente analisa mais a parte direita, bem perto do ponto onde está sendo refletida, ainda se aparece muito com uma onda estacionária. Mas quanto mais a gente vai se deslocando à esquerda, a gente já percebe esse comportamento um pouco diferente já. E isso a gente pode explicar principalmente pela diferença no potencial, pela diferença da amplitude dessas ondas. Como resultado desse conhecimento, a gente tem algumas coisas que valem a pena ser citadas. Por exemplo, as figuras de Chladni, que são esses GIFs logo abaixo, ou seja, certos sons, né, senoides puras, são reproduzidas em uma placa, né, geralmente colocam grãos em cima dessa placa, pode ser sal, açúcar, creio que arroz também. E essas figuras elas vão se formando justamente por causa das posições dos nós e dos antinós. A gente tem aqui esse GIF que teoricamente ele seria para explicar um pouco a figura de Chladni, né? Então você pode ver que forma um desenho entre os nós e antinós de uma onda. E a gente tem que isso acontece também, por exemplo, em um violão, né? Que tem a sua corda presa entre o rastilho e a pestana, né? E é justamente a tensão nessa corda que vai fazer com que seja dada a frequência que essa corda vai trabalhar. Então a gente vê que ali logo as cordas de cima elas possuem um comprimento de onda maior, então são mais graves, e as mais de baixo do violão são as mais agudas, possuem um comprimento de onda, né, mais curto, no caso, uma frequência maior. Esse comportamento, essa teoria das ondas estacionárias, elas são aproveitadas para todos os instrumentos de corda. Cada um em alguma peculiaridade, mas todos trabalham em suma com. Todos necessitam dessa teoria. A gente também pode falar da linha de transmissão, que também acontece reflexão, né, numa linha de transmissão, então acontece ondas estacionárias, que no caso pode prejudicar a linha. Por quê? Porque a linha ela é projetada para transmitir energia, né? Então, quando tem a própria onda retornando, então pode ter alguma interferência negativa ali, pode ter uma potência que não vai ser utilizada em trabalho, por exemplo, porque a linha não foi projetada para isso.
E outro exemplo que a gente pode citar de tecnologia que usa ondas estacionárias é o mode locking, que é usado para obter pulso ultracurto em ótica. Igual a gente tem falado nos vídeos anteriores, né, a gente sempre pressupõe na entrada um pulso ultracurto. Então, esse pulso ultracurto, ele é alcançado com essa técnica que usa os modos, né, de oscilação, como a gente pode ver logo acima. A interação entre eles produz um pulso ultracurto que se propaga. Outro exemplo também que está sendo cada vez mais importante é em sistemas de detecção de objetos a média distância. Isso já vem sendo utilizado há bastante tempo em trenas eletrônicas, mas agora com o advento dos veículos autônomos, isso está sendo cada vez mais explorado e cada vez mais importante. E para a gente concluir essa nossa apresentação, a gente tem essa questão de como essas ondas trabalham em meios dispersivos e não dispersivos, né? Que nos meios dispersivos, como uma barra de metal, por exemplo, essas ondas em diferentes frequências trabalham e viajam em diferentes velocidades, o que não acontece em meios não dispersivos. E aí, principalmente, essa questão da reflexão, que é bastante explorada com ondas estacionárias. A gente tem uma questão de a diferença de impedância do meio, né? Se a gente tiver dois meios cuja impedância elas são idênticas, a onda que está viajando nesse meio, ela não vai sentir essa troca de meio, né? Então, uma das consequências, vamos dizer assim, de uma impedância diferente entre os meios, uma das consequências é a reflexão que pode ocasionar, no caso de uma incidência normal, né, pode ocasionar uma onda estacionária, mas se a incidência for oblíqua, por exemplo, não teríamos esse problema. Então, essas são as referências que nós utilizamos para essa apresentação e vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos por nos assistirem e até mais. Obrigado e até mais.